de Mulheres S. Bora pro chá das 3? Quando eu vou convidando as minhas amigas aqui, você vai convidando as suas, pra gente começar o nosso bate-papo hoje, gente. Hoje eu acho que vai ser uma live rápida, diferente. Eu queria compartilhar com vocês algo que o Senhor tem falado comigo. E eu acredito que vai ser bênção para mais mulheres. Então, tô convidando as minhas aqui, vai convidando as suas também, pra gente começar. Hoje eu vou estar com a versão da Bíblia, eu vou estar com a Bíblia da Joyce Meyer. Deixa eu ver aqui qual que é a versão dela. Ela é a nova versão internacional. Então, ei Karen, boa tarde, querida, seja bem-vinda. Então eu vou estar com essa versão, tá bom? A NVI, a Bíblia da Joyce Meyer. Oh meu Deus, caindo nos pedaços também. Enquanto vocês vão chegando aí, eu quero compartilhar com vocês. Semana passada a gente teve, né, o desafio, a nova série, né, que era De Volta pro Jardim. Foi uma semana bem intensa lá no grupo do WhatsApp. Essa semana eu me dei o direito de não passar lá pra pensar, remoer tudo aquilo que o Senhor tinha falado, pra ouvir, né, quais são as próximas direções, porque o De Volta pro Jardim foi isso, né? Foi uma volta realmente às nossas essências, aquilo que o Senhor tem pra gente. Então foi muito bom esse tempo e hoje eu quero compartilhar parte disso com vocês, tá bom? Então, minha Bíblia tá aqui, já falei com vocês a versão. Hoje eu tô com chá de maçã, mas trouxe água aqui também, porque eu não coei ele direito. Se eu engasgar, já tem água aqui. E a gente, bora começar. Não quero me estender hoje muito, não. Quero ser bem pontual. Então vamos lá. A gente estudou semana passada, né, e durante a semana, enfim, sobre essa coisa do volta ao jardim. E eu tinha algumas indagações pro Senhor, algumas perguntas, e o Senhor tinha falado que ao final de 15 dias ele me daria a resposta. Então eu tava com aquela expectativa, né? Durante o processo eu tive algumas coisas assim, e aí essa semana veio fechar. E é interessante que não é uma resposta pra mim, é uma resposta pra você também. Então eu gostaria muito que você prestasse atenção hoje, tá? A gente vai continuar no mesmo texto de Gênesis. Não consegui sair de Gênesis. Então vai estar ali, os versículos vai estar ali entre o 2 e o 3, mas muita coisa você já sabe. Mas se você quiser conferir, tá? Gênesis, leia lá, 1, 2 e 3. Vamos lá então? Então vamos começar. Quando o Senhor criou todas as coisas, né? Lá no 5º dia, ele criou os peixes e as aves. E ele fala uma coisa para a água. Ele fala assim, olha, mar, produza peixes. Quando Deus fala mar, produza peixe, ele estava gerando ali a responsabilidade do mar de criar vida, né? Quando ele fala das aves do céu, ele também fala isso, né? Gere. Então, vamos pensar num peixe. Tem como uma baleia viver longe da água? Tem como um peixe viver longe da água? Tem alguns répteis, né, que eles nascem na água e depois vai pra terra. Mas tem como um animal que nasceu pra viver na água, viver fora da água? Não, só se a gente colocar ele num aquário. Tem como uma águia, um falcão, um periquito, enfim, não viver no céu? Só se a gente colocar ele numa gaiola. Ou seja, quando a gente tira esses animais do lugar natural que eles foram gerados, no ambiente que eles foram gerados, a gente tira eles dali, mas a gente tem que enjaular, a gente tem que colocar numa forma, né? Quando Deus fala, cria os animais, a mesma coisa. Ele fala com a terra, né? Cria animais selvagens, cria animais domésticos. Então, o animal, o peixe, né? Eu quero focar aqui no peixe e na ave. Eles têm esse lugar dito para eles. É esse o lugar que eles têm que viver. Eles foram feitos para isso, nasceram para isso. Quando Deus vai criar o homem, ele faz um pouco diferente. Ele cria com as próprias mãos. E Deus pega um material base. E o material base é o quê? É a terra, é o barro, né? A palavra do Senhor fala mesmo, né? Que ele formou o homem do pó da terra, né? Ali no barro, ali um boneco de barro, né? E quando ele sopra na narina, o homem ganha vida. Então, o homem tem essa parte material, que é a terra, que é o barro, e ele tem uma parte espiritual, que é o sopro de Deus, que está dentro dele. Essa junção forma mim e forma você, né?
Antigamente eu falava muito sobre isso, eu pregava muito sobre isso, e era porque eu acreditava sobre isso. Eu acreditava que o homem tinha corpo, alma e espírito, que eram 3 partes, que a gente tem que cuidar das 3 partes e tal. Só que com o passar do tempo, né, a maturidade vem, né, a gente vai estudando e vai aprofundando, eu tô sentindo muita dificuldade de separar o que é corpo, o que é alma e o que é espírito. Quer ver uma coisa? Por exemplo, uma mulher de TPM, o corpo dela está mudando, ela tá ali num momento diferente. O corpo dela está respondendo a alguns estímulos. A alma dela fica mais entristecida, fica mais melancólica, fica mais deprimida. Ela tem dificuldade de domar o espírito dela. Então, muitas vezes grita, briga, xinga. Tá fazendo sentido? Vai me contando aqui se faz sentido. Seja bem-vinda, Ana, Rita, Brenda, todas vocês. Sejam bem-vindas. Fala comigo se faz sentido isso pra vocês. Então, ou seja, o meu corpo está esvaindo no sangue, né? Os meus hormônios do meu corpo estão sofrendo oscilações. As minhas emoções, que a gente chamava de alma, elas também estão sendo alteradas. E aí eu tenho dificuldade de andar no espírito. Ou seja, então aquela caixinha que a gente falava corpo, alma e espírito, não existe muito como eu e você discernir. Tanto é que a palavra do Senhor fala sobre isso, que a palavra de Deus, ela é uma espada de 2 gumes e ela tem o poder de discernir o que é alma e o que é espírito. Ou seja, a palavra de Deus que discerne. Eu e você não conseguimos discernir. Então, cada vez mais eu tenho visto isso, que nós estamos ali, englobado. Então, se o meu corpo sofre, o meu humor é alterado, e aí eu tenho dificuldade com a vida cristã. Já contei aqui, né, quando eu voltei pra internet, eu contei pra vocês, né, uma mulher que passa pelo climatério, gente, é doido. Ou seja, o corpo dela está respondendo uma coisa, e a alma e o espírito, enfim, tá todo mundo desbaratinado. Sabendo disso, eu tenho que viver igual uma louca? Não, porque a palavra de Deus é aquela que vai reger a minha vida. Então, o que eu tenho que fazer? Trabalhar o meu corpo, a minha alma e o meu espírito para que tudo esteja alinhado e andando em uma só direção. Por isso que o ser humano tem essa complicação. Então, Deus pegou o barro, pegou a terra, pegou algo material, algo terreno, e ele juntou com algo espiritual e formou a mim e você. Tá, Letícia, o que isso tem a ver com a nossa live de hoje? Tem tudo a ver. Por quê? A palavra do Senhor fala que Deus criou um jardim. Então, ele separou um local na terra, um território na terra para Adão e Eva viver. Deus fala também que ele manda o homem cultivar o jardim, ou seja, existia um trabalho ali, o homem teria que arar a terra, mexer na terra para tirar ali o seu sustento, enfim. Ele não precisava de tirar o seu sustento porque o Senhor já tinha feito um jardim todo com árvore, mas ele tinha que cultivar a terra. Ou seja, o homem foi feito da terra, ele foi para viver numa terra e ele precisava trabalhar numa terra. Porcaria desses balões. E ele ia trabalhar com a terra. E quando sofre a queda, o trabalho do homem também é alterado. E fala, com o suor do teu rosto comerás e se tornará paz. Então, beleza. O homem foi feito da terra, projetado para morar numa terra. Ele tinha que trabalhar... Esses balãozinhos. Ele tinha que trabalhar na terra e ia comer da terra. Vocês conseguem enxergar uma ironia de Deus aí? Fala comigo. Um homem foi feito de algo, mora nesse algo, trabalha nesse algo e come a partir desse algo. E isso já tá rondando na minha cabeça, a gente já tem meses. E eu tava pedindo ao Senhor uma revelação. Senhor, o que quer dizer isso? Por que tanta terra, né? Quando a gente vai ler lá o Salmo 128, que é o Salmo da família, né? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos, né? Feliz serás, enfim. Então, o trabalho do homem está entrelaçado com parte daquilo que ele foi feito. Tá, Letícia, o que isso tem a ver? Tem a ver, gente, com a nossa vida? A revelação que o Senhor me trouxe é que existe algo dentro de você, existe algo dentro de mim, existe uma essência nossa, colocada pelo próprio Deus. E quando nós estamos no lugar dessa essência,
trabalhando com essa essência, nós comeremos dessa essência. Tá fazendo sentido? Ou vocês estão... Letícia pirou de vez. Vai me mandando coraçãozinho, gente, se estiver fazendo sentido. Aquelas cabecinhas assim explodindo, se estiver fazendo sentido. Porque senão eu vou mais devagar. Ou então a gente fecha essa live e marca uma outra coisa pra gente conversar. Isso, a Kelly falou uma coisa, isso é um ciclo, isso mesmo. Porque quando ele morre, ele vira pó, né? É um ciclo. Então, tudo que Deus faz tem começo, tem meio, tem fim. Se eu e você estamos em confusão, é porque nós não estamos alinhados com aquilo que Deus tem pra gente. Porque aquilo que Deus tem pra gente, existe uma... gente, vai ter problema ali no meio, mas é fechadinho. É fechadinho. Então, vamos lá. Então, quando eu sei qual é a minha essência, eu sei daquilo que eu fui feita... Ah, Letícia, mas eu fui feita de terra. Por favor, vocês estão me entendendo aqui, né? Espiritualmente falando que eu tô falando. Tudo na Bíblia, gente, o Senhor fez de uma forma didática. A palavra do Senhor fala que esse mundo aqui, ele é um espelho do espiritual. Paulo fala sobre isso, tá, gente? Então, tudo que a gente vê aqui é um ensaio, é um reflexo daquilo que tem o mundo espiritual. Então, o próprio Deus fez isso aqui, na Terra. Mas, espiritualmente falando, isso tem uma correspondência. Então, existe algo dentro de mim que o Senhor colocou, existe algo dentro de você que Deus colocou, e se a sua essência é aquilo ali que a gente chama de propósito, que tem gente que chama de chamado, vocação e tal. Aquilo ali, ele serve para alinhar o seu território, para saber aonde que você cabe e onde você não cabe, o lugar que é para você estar e o lugar que não é para você estar. Aquilo ali, você tem que cultivar, você tem que desenvolver, você tem que trabalhar naquilo ali, você tem que gastar tempo, energia ali, e a partir daquilo ali vai trazer o seu sustento. Letícia, o que é esse sustento? Esse sustento pode ser N coisa. Pode ser dinheiro, pode ser energia para você cuidar das outras coisas, pode ser alegria, pode ser contentamento, pode ser felicidade, pode ser realização pessoal, pode ser propósito de vida. Você olha para o mundo e fala, não, eu sou necessária aqui nesse mundo. Eu tenho valor, né? É reconhecimento mesmo, tá bom? Então você recebe isso de quê? Da sua essência, daquilo que Deus fez com você. E você só consegue isso quando o quê? Você estiver trabalhando naquilo ali, estiver desenvolvendo naquilo ali. Quando eu me converti, eu tinha um trabalho, né? E esse trabalho, gente, ele me trazia muitos problemas. Ele me fazia pecar, basicamente. O trabalho é problema? Não era, gente. A profissão é problema? Não era. Mas aquele ambiente que eu estava, eu não conseguia ter uma nova vida em Cristo Jesus naquele ambiente. Então eu precisei sair daquele ambiente. E aí eu fui pra faculdade, enfim. E fui pra uma empresa, fui trabalhar numa empresa. E aí o que acontecia? Eu ganhava pão, né, o meu dinheiro, meu salário numa empresa, né? Eu trabalhei numa empresa mesmo, ia lá de segunda a sexta e tal, aquela coisa toda, e ganhava meu dinheiro. E nos fins de semana eu realizava o meu ministério, o meu chamado, a minha vocação, o meu propósito. Então eu tinha um salário onde eu ganhava dinheiro e tinha um lugar que eu desenvolvia essa minha essência. Tem pessoas que fazem isso e tá de boa, tá legal. Tem pessoas que pegam essa essência, né, e junta ali com tudo através das suas habilidades, seus talentos e forma disso um trabalho. Então chegou um momento da minha vida que eu trabalhava e tinha um ministério, mas aí eu casei, tive filhos, meus filhos foram crescendo, eu tive 2 abortos espontâneos e chegou um dia que isso pra mim já não fazia mais sentido. Não fazia mais sentido eu gastar tempo, dinheiro e energia num trabalho pra mim ganhar dinheiro e ainda ter tempo para minha família, para o meu filho, para o meu marido e ainda ter tempo de trabalhar no meu ministério, né? Enfim, no meu chamado. E aí o que aconteceu? Eu larguei, a primeira coisa foi o chamado, né? Que eu tava aqui visando dinheiro e a gente precisava, na época a gente tinha comprado casa, carro e menino pequeno, né? Fralda, aquela coisa toda. Então, eu
deixei de alimentar, eu deixei de cultivar, eu deixei de desenvolver aquela chama minha que tava lá, minha essência. Gente, foi um período assim dark na nossa vida, porque como eu não estava sendo alimentada, enchida, preenchida, com a felicidade plena, eu olhava para um lado, eu olhava para o outro e pensava assim, minha vida não faz sentido. Ah, mas você tem marido, você tem filho. Tá, mas não faz sentido, porque algo dentro de mim não estava sendo aquecido. Eu não estava colocando ali fogueirinha, né, para manter aquela chama acesa. Então eu tinha um trabalho super bem bacana, com promoções e tal, um cargo legal, num lugar legal. Eu tinha um marido maravilhoso, um filho maravilhoso, mas eu não estava ali trabalhando, cultivando aquilo que o Senhor tinha me dado. Até aqui estamos juntos? O louvor da Gabriela diz um pouco sobre isso. Quantas vezes já chorei com saudade de um lugar que eu não me lembro, mas eu sei que é o meu lugar. Quantas vezes já senti a eternidade. É isso. É sobre isso que eu tô falando hoje. É sobre isso essa live. Então, existe este lugar. Existe essa coisa, né? Existe esse dom, esse chamado, esse talento, esse propósito. Eu não sei como você chama aí. Mas existe isso. E é isso, querida, que vai te manter viva. Que vai te manter viva. Não tem outra palavra, é viva. Você lembra quando Paulo tava lá na prisão, açoitado, né? Já tinha batido nele, ele tava preso nos pés, nas mãos, ele tava na cadeia, no pior lugar possível que ele tava na cadeia. E mesmo assim, ele continuava louvando ao Senhor. Você lembra daquele texto que Paulo fala assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece? Muito lindo, né? Mas você lê os versículos antes? Eu sei passar fome, eu sei passar abundância, eu sei passar frio, eu sei... Ele vem contando um monte de mazelas. E aí, no final, ele fala assim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou mais do que vencedor. Por quê? Porque ele tinha chegado num lugar, estava ali num território, ele estava ali se desenvolvendo, né? Naquilo ali, ele estava se alimentando de algo que não era mais terreno, que não era mais visível. Quando ele fala em Filipenses, né, alegrai-vos no Senhor, quando ele fala sobre contentamento, gente, Paulo estava em outro patamar, ele tinha entendido, ele tinha experimentado uma coisa totalmente diferente. Então não importava se ele estava preso, se ele estava apanhando, não importava se o barco ia, não importava nada. Por quê? Porque ele estava naquele lugar. Aí, ó, Filipenses 4:13, isso mesmo. Que bom que você chegou, Regiane. Seja bem-vinda, Cris. Todo mundo que tá chegando aí, seja bem-vinda. Então, gente, Paulo encontrou esse lugar. E quando Deus fez o homem, ele fez para estar neste lugar. Veio da terra, para morar na terra, para mexer com a terra, para comer da terra. E vai voltar para a terra. Olha para você ver os 5 ciclos, né? E vai voltar para a terra. Ó, gente do céu, dá até uma nova série aí, né? E vai voltar para a terra. Ou seja, o que Deus estava querendo nos ensinar? Que existe sim algo dentro de mim, de você, que vai fazer com que nós estejamos, reconhecemos o nosso lugar certo, que nós, se a gente desenvolver isso, a gente vai comer disso e e esse voltar para a terra vai ser um legado que a gente vai deixar. Quando eu não estiver aqui, você não estiver aqui, as pessoas vão olhar para trás, nossa, mas fulano fez isso. Nossa, ela era assim. Você vai ser uma mulher que inspira as outras pessoas, que influencia as outras pessoas. Você vai ser uma mulher relevante. E relevante aqui eu não tô falando de números, não tô falando de dinheiro, não tô falando nada. Você vai ser uma mulher que vai fazer falta. Tá? Toda vez que eu falar relevância, toda vez que eu falar lá influência, eu tô falando isso. Você vai ser uma mulher que vai fazer falta. Vamos parar aqui um pouquinho. 10 segundos para você pensar. Deus livre e guarde. Mas se o Senhor te toma hoje, te leva para a glória, tirando o seu marido e seus filhos, tirando eles, e né, seus parentes, mãe, pai, quem você acha que vai fazer falta? Falou assim, poxa vida, fulano foi embora. Nossa, ela era boa demais nisso. Nossa, ela me ajudava nisso. Nossa, você lembra quando ela fez isso? Quantas pessoas você acha que vai ter essa fala, que vai ficar saudosa da sua perca? Fala aí pra mim. Pensa aí comigo. Eu quero... Não estava planejado não, mas quero falar com você sobre isso. Que tem tudo a ver, né? Atos 9:36, tá? Depois você lê lá na sua Bíblia. Eu vou ler aqui na minha. Afinal, a gente ainda nem leu a Bíblia, né? Vamos lá. Atos 9:36 fala assim, ó. Em Jope
Havia uma discípula chamada Tabita, que no grego quer dizer Dorcas, que se dedicava a praticar as boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. E o seu corpo foi levado e colocado num quarto no andar superior. Lida ficava ali perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lídia, mandaram-lhe 2 homens dizendo: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e quando chegou, foi levado para o quarto de andar superior. Todas as viúvas a rodeavam, chorando e mostrando os vestidos e as roupas que Dorcas tinha feito quando ela estava viva. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou e orou. Voltou-se para a mulher morta e disse: Tabita, levanta. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, se assentou. Tomando-a pela mão, ajudou a ficar de pé. Então, chamando os santos e a viúva, e apresentou ela viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Gente, essa mensagem aqui ela é maravilhosa. Uma mulher discípula de Jesus morre. Ela não estava doente, ela morreu. Morreu. E eles carregam ela, colocam num quarto, fecha a porta do quarto e vai, gente, numa cidade vizinha chamar Pedro, chamar um discípulo de Jesus, aquele que viu a menina, né, de Jairo ser ressuscitada, aquele que viu a filha da viúva ser ressuscitada. E eles vão lá e chamam Pedro. Eu não sei se eles falaram que a pessoa estava morta. Não sei. Mas diz a palavra do Senhor que Pedro vai. E quando eles chegam lá, as viúvas para Pedro e falam: olha aqui o que ela fez pra gente. Olha aqui como que ela servia, gente. Pelo amor de Deus, ajuda não. Não deixa essa mulher morrer, não. E Pedro vai lá e Dorcas é ressuscitada. Se hoje Deus livre e guarde, você for de arrasta pra cima. Existe uma multidão de gente, uma multidão aqui, gente, eu não tô falando de milhões não, tá? Então, pode ser um grupinho de 5, pode ser um grupinho de 10, que vai orar, chorar e vai falar: poxa vida, nossa, mas ela era útil, ela era valiosa pra nós. Existe esse grupo, lembra do território? Existe esse território de influência, além de seus pais, de suas famílias, né? Existe esse território de influência, onde você trabalha, onde você cumpre o seu chamado, onde você é necessário ali, que quando você sair, vai fazer falta. É essa reflexão que eu queria deixar pra vocês nessa sexta-feira, 3:23. Porque a palavra do Senhor nos mostra que Deus, quando criou Adão e quando criou a Eva, ele criou esse ciclo. Algo dentro de mim que me dá um território, que me dá, que gera em mim um desenvolvimento capaz de servir as pessoas. Quando Adão cuidava do jardim, ele não estava cuidando só para ele estava cuidando para um todo. Eu acredito, tá, gente, que eles tiveram filhos no jardim. Tá? Então, assim, só um parênteses aqui, eu sou da... eu acredito nisso. Então, ele não estava cuidando só pra ele e pra Eva. Ele estava cuidando para um todo. Ele estava servindo as pessoas. Outras pessoas, entende? Ele estava sendo útil. Ele estava servindo outras pessoas. Então, Deus nos mostra isso aqui na palavra. E aí, agora a gente vem ver Dorcas. Algo que ela fazia, que era a profissão dela, que também era um chamado, que ela não só vendia roupa, ela não era só uma costureira, ela também ajudava o outro. Com o quê? Com o ofício dela. Ela ganhava dinheiro, mas também exercia o ministério. Ela ganhava dinheiro, mas também exercia o ministério. E com isso, na falta dela, o povo chorou. A ponto, gente, dela ser ressuscitada. Essa mulher era muito necessária. Porque eu acredito que muitas discípulas de Jesus devem ter morrido naquela época. Mas ela foi ressuscitada. Aqui ela falou assim: verdade, quando chegarmos nesse nível, o importante é estar com Deus e em Deus. E até quando algum dia ruim acontece, sabemos que temos propósito. Isso. O propósito, gente, o chamado, você desenvolver o seu propósito, o seu chamado, ele te ajuda nesses dias. Sabe aquele dia que ninguém falou nada, que você sofreu uma injustiça, que você ouviu uma calúnia, que as pessoas te desprezaram, que ninguém contou com você? O seu propósito te segura nesse dia. Sabe aquele dia que assim, você não tem motivo nenhum pra fazer, mas aí você lembra do propósito, você vai lá e faz.
O propósito, ele te dá isso. Ele te dá essa chama, ele te mantém vivo. É uma paz que excede todo entendimento, é isso mesmo. Então a gente tem que começar a pensar sobre o que a gente tem feito na nossa vida. Se eu estou caminhando para um lugar de desenvolvimento, onde os meus dons, meus talentos, as minhas habilidades estão sendo desenvolvidas e gerando serviço para o outro e atendendo a necessidade do outro, ou se eu estou só preocupada comigo, meu umbigo, com a minha casa, com a minha família e vivendo a minha vidinha. Hoje, eu gostaria muito que você pensasse nisso, né? O que você tem feito com aquilo que você já recebeu? O que você tem feito com aquilo que o Senhor... Letícia, mas eu não tenho nem noção. Então, você está um passo atrás, né? Então, você tem que começar a descobrir, né? Você tem que pensar, não, beleza, qual é o meu dom? Qual é o meu chamado? Qual é o meu ministério? O que o Senhor tem para mim? Qual é o meu território de influência? Onde que o Senhor me chamou para fazer a diferença? Para onde que eu vou voltar? O meu legado, qual é o legado que eu vou deixar? E aqui, gente, é muito engraçado, porque a gente pensa assim, um legado é encontrar a cura do câncer. Um legado... Gente, não é nada disso. Legado aqui é você fazer que nem Dorca. Na sua falta, as pessoas vão lembrar. A sua falta vai fazer falta. A sua falta faz falta, entende? Isso é legado. Quando eu paro e falo assim, nossa, tem uma... Na minha mãe, eu sempre fui muito alta. Então... era difícil encontrar roupa em loja. E eu não sei vocês, mas quando eu era pequena, roupa em loja era muito caro. Então minha mãe preferia mandar fazer. E aí a gente morava num lugar, tinha uma costureira, ela fazia. Então uma vez por ano, minha mãe ia lá, né? Eu escolhia os modelos ali na revista, ela comprava o tecido, mandava a costureira fazer e eu tinha roupa o ano todo. E aí eu mudei. E aí, então tá, e agora? Quem vai costurar pra Letícia? Meu Deus do céu, e eu ainda sou muito chata, né? Com costura eu sou chata. E eu era pequena, eu tinha uns 9 anos. E beleza. E aí a gente foi conhecer uma senhora, a Dona Madalena. E ela começou a costurar pra mim. Gente do céu. Essa mulher costurou pra mim de 9 até os meus 27 anos. Só ela. Vestido de formatura, era ela. Tudo que eu precisava pra costurar era ela. Aí até quando eu comecei a comprar loja em roupa, ela ia lá pra ajustar. Apertava, arrancava, não sei o que. Eu inventava umas roupas esquisitas, ela fazia. Ela embarcava na minha e fazia. A Dona Madalena morreu. Gente do céu. Eu lembro que eu tava morando em outro lugar. Tava, né, naquela correria. Eu faltei de aula pra ir no velório dessa Dona Madalena. E eu cheguei lá, gente, eu chorava tanto que todo mundo perguntava se eu era filha dela. E a minha mãe ficou até constrangida, né? Aí minha mãe, quero ver se você vai chorar assim no meu velório. Mas por quê? Porque pra mim, ela foi muito importante. E ali, eu ainda brincava com ela, né? Você ainda não fez meu vestido de casamento, né? Enfim, e ela morreu. Isso, até hoje, aqui, tantos anos passou, né? Que eu não vou fazer, não vou falar quanto, né? Senão vocês vão fazer as contas. Lembrando que sábado que vem é meu aniversário, dia 24 de agosto, né? Então, assim... E até hoje eu tô falando dela. Eu passo na casa dela, todas as vezes que eu passo na rua da minha mãe, que eu passo de frente à casa dela, eu falo, nossa, Dona Madalena, eu sinto falta como se fosse uma parente minha. E não era parente, ela era uma costureira, eu pagava ela não fazia de graça, eu pagava ela. Mas mesmo assim, ela gerou em mim isso. E quando eu fiz curso de costura, sim, eu costuro um pouquinho, né? E eu falei assim, não, pra mim ser um dia, se eu fosse uma costureira, eu queria ser igual a Dona Madalena. Não tenho talento pra isso, tá, gente? Mas era esse meu alvo. Ela me influenciou a esse ponto, ela me inspirou a esse ponto. Até hoje, quando eu faço aqui as minhas costurinhas, eu sempre penso, nossa, mas será que a Dona Madalena faria assim? O que ela poderia fazer de melhor? O que ela faria diferente? Gente, uma referência pra mim. Isso é um legado. Tudo bem, eu não sou milhões. Talvez, né, tadinha, ela nem deve ter a noção de o quanto ela é importante pra mim. Mas ela marcou a minha vida, entende? É sobre isso. E eu não sou parente dela, né? Ela não tinha filha pra mim ser amiga dela nem nada. Ela tinha 2 filhos mais velhos, enfim. Entende? É isso que eu tô querendo te dizer. A Lu,
reflita muito sobre isso, sobre o meu ministério. Eu estou sempre envolvida com alguma coisa, mas está faltando algo a mais. Mas eu vou encontrar o porquê. Não vai sim, Lu. E, gente, estar envolvida é diferente de cumprir chamado, tá bom? Eu já tive em 7 ministérios dentro da igreja. Atualmente eu tô em 6 na minha igreja, porque a minha igreja é pequena, né? Precisa de pessoas, eu tô em 6. Mas eu já tive 7, 8 ministérios dentro da igreja e não estava no meu chamado, não estava no meu propósito, não estava cumprindo aquilo que o Senhor tinha pra mim. Então, muitas vezes a gente enche a nossa vida de afazeres, achando que estamos construindo um legado, achando que nós estamos no nosso território de influência, mas nós não estamos, tá? E um dia o Senhor falou isso comigo, né? Já contei pra vocês. Domingo de manhã, na minha igreja, Santa Ceia do Senhor, aquele texto lá em Mateus, que quando o Senhor vier, muitos vão falar: Senhor, mas eu curei em teu nome, eu profetizei no teu nome, eu evangelizei no teu nome. Aí Jesus vira pra eles e fala o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não vos te conheço. E naquele dia o Senhor falou comigo: se eu vier hoje, você fica. Como assim? Eu sou pastora de criança, tô no líder de dança, eu fui não sei o que lá dos libertadores. Pois é, você tá fazendo um monte de coisa, mas não fui eu que mandei, não. Você não tá no seu propósito, você não tá no seu chamado. Não foi isso que eu desenhei pra você. Eu tava dentro da igreja, servindo dentro da igreja, mas eu não estava cumprindo o meu propósito, o meu chamado, tá? Então, muitas vezes, a gente fica enchendo a nossa vida de tarefas, de atividade. Ah, mas tem que fazer, porque não tem ninguém. Aí eu fico assumindo aquele tantão de coisa e não cumpro o meu chamado e eu não cumpro o meu propósito, tá? E é importante a gente entender isso e saber disso, gente. E eu não acredito que Deus escondeu o seu propósito lá no fundo do mar, lá pra ninguém nunca descobrir. Não, gente, Deus não ia fazer isso, não. Deus não é ruim, entende? E ele não é Deus de confusão. Ele colocou aí, já está aí. Você só precisa descobrir. Tá coberto? Descoberto. Tá coberto? Descoberto. E por que ele tá coberto? Ele tá coberto porque quando você desceu aqui nessa terra, você foi enfiado dentro de uma família que muitas vezes não tinha noção de quem você era. Então, lá na sua família te moldou a ser um tipo de pessoa. A filha boazinha, a filha quietinha, né? Enfim. Ou então é a mais velha, não tem que fazer tudo, é a responsável, né? Enfim, você foi moldada para ser um tipo de pessoa que a sua família precisava. Você chegou na escola, a mesma coisa. Ah, como que a boa aluna, a menina quietinha, a que é elogiada, que como é que é? Aí você se moldou para encaixar naquela caixinha. Ah, agora tem que arrumar um namorado. Como que é? Como que eles estão? Aí você se molda pra, sabe? Aí você foi se moldando. Lembra dos aquários, quando a gente começou a live? Pois é, você foi entrando em aquários, você foi entrando em gaiolas. Mas o lugar do peixe é onde? É no aquário? Não, é no mar. O lugar do passarinho é na gaiola? Não, é voando, entende? E aí agora você tem que o quê? Descobrir, sair da gaiola, sair do aquário e ir para o lugar que o Senhor tem para você. E é essa chamada que eu queria fazer para você. Por quê? Tô há 6 dias do meu aniversário, né? Normalmente em agosto eu fico mais reflexiva mesmo. E pra mim, né, é um novo ciclo que vai começar. Então eu entendo que pra mim é uma nova oportunidade que o Senhor tá me dando de fazer aquilo que Ele me chamou pra fazer, né? E aí, aproveitando que vocês estão aqui, eu quero compartilhar com vocês. Há muito tempo eu tenho me desdobrado em várias partes de mim. Tudo que vocês veem de mim é verdadeiro. Mas vocês veem em parte, né? Parte do meu ministério, parte do meu trabalho, parte. E eu tô cansada de parte, gente. Eu acreditei por muito tempo, todo mundo falou comigo que eu tinha que dividir, que eu tinha que separar, que uma coisa não conversa com outra, que não sei o quê. E aí, seguindo essas pessoas, eu me reparti. E isso é muito ruim, pra mim é ruim, e eu não consigo me sentir inteira, eu não consigo fluir. O Senhor tem dificuldade de trabalhar comigo, porque parte do aqui, parte do aqui, parte do aqui, parte do aqui. E aí eu decidi, né, o Senhor já tinha falado comigo várias vezes, e aí eu decidi assumir, então, quem eu sou, o que eu faço e tal. Quem gostar vai ficar e vai ser muito bem-vindo, vai ser muito bem-quisto, vou continuar amando vocês e tacando cajadada, porque essa é a minha linha, né? Todo mundo sabe disso. Mas quem não quiser, tá tudo bem também, tá, gente? Vai em paz, que o Senhor te
proteja e tal. Mas eu preciso assumir todas as partes de mim em um lugar só. Então eu tenho esse perfil aqui, eu tenho outro perfil que eu falo para empreendedoras. E, gente, não tá dando. Eu cheguei a ter 4 grupos de WhatsApp, cada um falando uma coisa diferente, e Telegram também, canais de YouTube. Gente, não dá, é a minha vida. Enfim, eu sou uma. Então, eu tenho que unir todas essas minhas partes, sabe? E eu tava me sentindo assim, num território aqui, fazendo... E o melhor de mim sendo desaguado. Então tinha dia, por exemplo, que eu não queria nem vir aqui. Porque eu não tava com o cabelo certo, porque eu não tava com a roupa legal, porque a minha cara, né, não tava, enfim. E aí eu não vinha. E aí tinha algo importante pra falar com vocês, mas naquele momento não dava pra mim parar tudo, arrumar o cabelo cacheado, né, que as cacheadas aí que sabe aqui. Esse aqui ainda já saiu errado, né? Vim aqui, passar uma máscara na cara e vim falar com vocês. E aí parava o time passava. Algo que o senhor tinha me falado, que eu acredito que ia te ajudar muito, que ia, sabe, as cabeças explodindo? Pois é, o senhor faz isso comigo e eu gostaria de compartilhar com alguém, mas não tinha. Aí passava, não, sexta-feira, 3 horas da tarde, sabe? Aí perdia o gosto do negócio, enfim. E aí ficava assim, né? E eu trabalhando, com medo de falar aqui de dinheiro, porque, não sei se você sabe, mas, gente do céu, o dia que eu falei que eu ia vender a mentoria aqui, o tanto de pessoas que entrou no meu direct e me xingou. Falou que eu era, como é que é? Estelionatária da fé. Falou que eu tava vendendo a palavra de Deus. Gente, mas eu não conto isso pra vocês, não. Pois é, eu não contava essas coisas pra vocês, não. E eu ficava... E aí eu fico pensando, gente, quantas pessoas passou pela minha mentoria e teve real transformação, né? E as pessoas, assim... E era terrível, e eu não sabia lidar com isso. Então, aí eu separava na minha cabeça, né? Então, aqui eu só posso falar da palavra de Deus, aqui eu tenho que falar do meu trabalho, aqui eu posso vender mentoria, mas aqui eu não posso... E, gente, eu tava enlouquecendo. E aí, e tava difícil fazer conteúdo. Se você olhar pro meu feed não tem quase nada de conteúdo, porque eu perdi o gosto, sabe? Eu perdi, assim... E aí o Senhor falou isso comigo. É porque você tá fracionando quem é você. Você é uma só, Letícia, e não tem como fracionar, é só isso aqui e pronto. Vou aparecer aqui descabelada? Vou. Vou fazer live 5 horas da manhã de devocional? Vou também. Vou vender minhas mentorias aqui? Vou também, né? Vou falar de assunto polêmico? Vou também. Vou dar candidato a vocês? Vou também. Mas eu preciso entender que essa é a minha essência. O Senhor me chamou pra isso. E eu sei qual que é muito claro meu chamado. Meu chamado é de ensino. E eu vou ensinar. Ensinar o quê? Tudo que você precisa para ser uma crente feliz e satisfeita para além do seu lar. Não vou te ensinar a cozinhar, não vou te ensinar a cuidar de menino, não vou te ensinar a ter o casamento perfeito, mas eu vou te ensinar a descobrir o seu propósito e colocar ele no mundo, a servir as pessoas. Se você quiser gerar renda com isso, também vai gerar. Se você quiser criar um ministério, vai criar. Se você quiser um projeto de vida, você vai fazer. Mas eu quero que você construa um legado para além do lar. Então, esse perfil aqui vai ser pra isso, pra esse tipo de pessoa, pra esse tipo de mulher. Então, vai me ver vendendo coisas? Vai me vendo fazendo pesquisa pra me saber quem é você, o que você gosta, o que você quer da vida e como que eu posso te servir? Vai ter menina gritando no fundo? Vai também. Vai ter Letícia descabelada? Vai também. Vai ter cajado? Vai ter tudo bem. Mas sou eu. E eu queria saber se eu posso... né, ser eu aqui, se vocês têm essa liberdade de ser aqui. Que se vocês não me der, tá tudo bem. Eu abro um outro e você eu lá no outro, entendeu? Digo que fico. Glória a Deus, Keren. Que bom saber que você fica. Minha linda cobrando, ou não vamos falar de você. Glória a Deus, vão mesmo. Ô, Cris, e fala mesmo, sabe? E fala mesmo. E quando falo da cobrança, eu tento sentar e conversar. Eu falo assim, gente, eu não tô vendendo a palavra, até porque você deve ter uma Bíblia aí na sua vida, né? Então você pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia, lê e o Senhor vai te revelar. O que eu vendo é meu tempo, eu vendo é o meu conhecimento de consultora. Eu vendo aqui conhecimento, é autoconhecimento e conhecimento do alto. Eu vendo aqui são ferramentas, são estratégias que eu faço com você e te ajuda a encontrar. Porque, gente, a gente pode orar e o Senhor falar com a gente? Pode, mas tem ferramenta pra isso.
Você faz um teste de 80 perguntas e nele ali a gente vê as tendências que você tem, qual é o seu propósito, o seu chamado aqui nessa terra. A gente faz um outro teste, né, que é sobre liderança e a gente descobre que tipo de líder que você pode ser. Então, eu tenho essas ferramentas e são essas ferramentas que você recebe quando você paga. Palavra de Deus não, né, gente? Vocês podem entrar em YouTube e colocar devocional diário. Tem um tantão. Palavra de Deus você tem, né? Mas parece que as pessoas não entendem isso. E eu sei que o meu chamado é pra isso. Não é pra trazer atalho e nem pra te acelerar, mas é pra te ativar. É pra acender a chama e o Espírito Santo fazer o resto. E eu fico muito feliz, porque eu tenho vários depoimentos de mulheres maravilhosas em N etapas da vida, de idades diferentes, com chamados diferentes, com trabalho diferente, e o Senhor me usa pra fazer isso. Eu sempre faço, né, um questionário no final das minhas mentorias e aí eu pergunto, né, pra elas alguma coisa. Gente, é incrível. Assim, de 10 pessoas que respondem esse questionário, umas 7 falam assim: Letícia, você me destravou o meu propósito, eu descobri o meu chamado. E tem umas que tem vídeos, né, falando sobre isso. Então eu acredito nisso, sabe? Que o Senhor tem essa pegada minha de discernimento mesmo, pra olhar pra você, pra olhar pra sua vida, ouvir a sua história, ouvir as suas experiências e clarear. Porque já tá aí. Eu só jogo luz. E o Espírito Santo vai apontando. Joga luz aqui, joga luz ali. Eu só jogo luz. E as coisas acontecem. Tem pessoas que são libertas de mágoas, de raiz de amargura, de processos, assim, maravilhosos, sabe? E eu não quero ter mais vergonha de falar sobre isso. Eu não quero ter mais receio, sabe? Ficar, assim, pisando em ovos. Não, gente. E aí eu vou fazer aqui igual o Vitor Fontana faz. Ele é um teólogo. Ele fala assim: gente, se quer meu, eu falo o que o Senhor mandar. Então eu vou fazer a mesma coisa. Isso aqui é meu, eu vou fazer o que o Senhor mandar. E eu fico muito feliz, tá? Por vocês estão... Ah, que bom que eu tenho guarida pra fazer. Que bom. Posso sim, né? Ai, que bom. Gente, então vai ser sobre isso, esse perfil. Eu queria muito contar com vocês, né? Nessa nova etapa. E me dá também dicas, gente, lá no privado. Quem já passou com mentoria comigo, fala assim: Letícia, trabalha esse assunto, fala aqui que a gente vai fazer algumas séries e aqui vai ser bem legal. A nossa próxima série não vai começar semana que vem, porque semana que vem, além de ser meu aniversário, eu vou estar num retiro, num encontro com Deus, eu vou ministrar lá, né, e trabalhar também como serva. Então eu vou ir na sexta-feira e voltar no domingo. Então semana que vem não vai ter o Chá das 3 por causa disso, né? Que eu vou estar lá e lá não tem telefone, enfim, não dá pra fazer. Mas aí na próxima semana, quando eu voltar, já vai ser setembro. Ai, meu Deus do céu, eu vou viajar com meu marido. Mas a gente vai fazer uma série nova aqui. E o nome da série vai ser As Sem Nome. Lembra das vilãs da Bíblia? Pois é, vai ser uma série parecida, mas agora a temática vai ser outra. Vai ser As Mulheres Sem Nomes, tá? E aí cada chá das 3 aqui a gente vai destrinchar a vida de uma mulher e vai ser uma bênção em nome de Jesus, tá bom? Mulheres, beijo pra vocês. Ei, Lohane, que saudade, querida. Ei, Rafa, sejam todas bem-vindas, mulheres. Depois vocês voltam pra assistir a live, tá bom? Então, mulheres, era isso que eu queria dizer pra vocês. Beijo, fiquem com Deus, Jesus te abençoa. E não esquece de me mandar lá no direct, tá? Letícia, fala mais sobre isso. Eu tava querendo, gente, falar sobre cura interior. Vocês topam? Vocês acham que é um assunto muito pesado pra trazer aqui? Porque eu vejo que tem coisa, gente, que tá travada na minha vida e na sua vida porque alguma coisa, entende? Que aconteceu lá nos tempos primórdios e a gente pode trabalhar isso de alguma maneira. O Espírito Santo pode trazer a cura, pode trazer a unção. Eu acredito muito nisso. Mas vai falando aí comigo, tá bom? E a gente vai conversando. Fica com Deus, mulheres. Amei as vilãs. Oh, nossa. Não, e aqui, eu tenho que terminar, né? Porque eu falei com vocês, eu acho que eu ia trazer 10 vilãs. Eu acho que eu trouxe só 7, se não me engano. Quem sabe a gente faz um parte 2, né? Vai ser muito legal em outubro, uma parte 2. Está esquentando. É verdade. Então tá, beleza. Então, o print? Tá esquecendo do print? Não, tá esquecendo não. Então vamos fazer um print, gente. Bem legal. Deixa eu... Eu vou apertando o botãozinho e vai aparecendo essas letrinhas. Fez o print? Então tá bom, mulheres. Então fica com Deus, tá? Jesus abençoe. Bom final de semana pra vocês. Tchau, tchau.